Bom dia, gente. Tudo bom? Eu iniciei a gravação uns minutinhos antes, tá? Pra gente não perder nada. Então, começar desejando um feliz ano novo, tá? Saúde e paz para vocês. Hoje, então, nós vamos continuar com o curso. Nós estamos perto do encerramento. Eu vou mandar primeiro aqui para vocês a lista de chamada. Vocês estão vendo aqui na tela já o Moodle de vocês. Só para reforçar o que eu tinha dito no dia 21 de dezembro, quando a gente teve nossa última aula, sobre o questionário avaliativo, tá bom? Ficou aberto desde o dia 21, né? Então, no caso, 21 e 22, aí vocês tiveram recesso. Continua aberto de hoje até domingo, dia 9, para vocês poderem responder o primeiro questionário avaliativo do quarto bimestre, tá bom? Então, se organizem aí, coloquem as coisas em dia, pra até domingo poderem preencher e responder o questionário, tá bom? Então, esse era o primeiro recado. E depois, então, a gente continuar o curso. Eu tinha dito que a gente precisava de mais 2, talvez 3 aulas de conteúdo para fechar o conteúdo. Eu creio que vai ser isso mesmo, tá bom? Estourando 3 aulas, acredito que 2 talvez dê para fechar se não der nenhum problema, não tiver nenhum problema. Depois disso eu fico à disposição para ajudar. Eu sei que alguns estão inscritos no PAS e se quiserem algum tipo de revisão, alguma dúvida para isso, tá? Mas a gente caminha para fechar o conteúdo, fazer um final de ano letivo tranquilo. Eu imagino que o Alan tenha rendido bem o conteúdo, porque o que tinha para falar a gente vai fechar agora nessas próximas aulas. E depois pode ser revisão para prova, pode ser solução de exercício, dúvida das mais variadas possíveis. Se for, então, sei lá, algum vestibular, ou PAS, qualquer coisa nesse sentido, eu só peço para me mandar antes para eu poder preparar a questão, porque tem questão que leva muito tempo, tem questão que você pensa e não sai na hora, tá bom? A gente deixa tudo organizadinho. Então, eu vou tirar a tela aqui do Moodle, tá? O reforço foi feito sobre a data da prova. E passar, então, para aquela mesinha onde eu costumo ministrar aula para vocês, tá bom? Bom, acho que agora vocês já estão vendo a tela aqui. E a gente vai continuar falando sobre equações polinomiais, tá bom? E, essencialmente, o que eu precisava falar para vocês de equações polinomiais era até o conteúdo da aula passada. Se vocês não se lembram, o conteúdo era o teorema fundamental da álgebra, tá? Eu vou fazer um resuminho do que ele falava já já, mas eu quero dizer o seguinte: esses conteúdos dessas próximas aulas são complementos no sentido de que eles nos ajudam a pesquisar raízes. Pesquisar no sentido de você pegar uma equação e tentar ver, descobrir, porque não existe métodos em geral, né? Se o grau for maior ou igual a 5, né? A não ser por tentativa e erro, se você der sorte, ou algum método numérico, né? Então, esse tentativa e erro, se você der sorte, você pode melhorar ele com algumas informações, como, por exemplo, soma e produto. Vocês provavelmente devem ter visto soma e produto por equações do segundo grau lá, ainda, eu não sei se no final do ensino fundamental, no primeiro no ensino médio, mas existe essa noção de soma e produto para equações do terceiro grau, quarto grau, quinto grau. Existem outros métodos que te falam assim, olha, você testa aí possíveis raízes, tá bom? Isso a gente chama método de pesquisa de raízes racionais. Se aplica para alguns tipos de polinômios. Também tem um bom lugar onde tentar encontrar raízes e com isso, então, resolver problemas relacionados a equações, tá bom? O que a gente estava vendo na última aula, né? A última aula a gente estava falando sobre, então, teorema fundamental da álgebra, né? Então, assim, não recebemos de fundamental à toa, ele é de Gauss. E, resumindo, ele diz o seguinte para a gente, né? Qualquer equação algébrica de grau maior ou igual a 1 tem uma raiz complexa, certo? As consequências disso que são importantes para a gente, né? Então, com o resultado de Gauss, a gente pode então dizer que qualquer polinômio de grau n pode ser fatorado como, né, o seu coeficiente líder vezes, né, x menos x menos uma das raízes, o produto de x, então x menos x1, x menos x2, x menos xn, ok? Então, se o polinômio tem grau n, você fatora ele
em n pedacinhos, em n fatores, em n polinômios do primeiro grau, onde é x menos uma das raízes, tá certo? Essas raízes eventualmente podem ser repetidas, tá? E essa fatoração é única. A consequência é que todo polinômio complexo tem exatamente n raízes, certo? Complexa, desde que a gente conte a multiplicidade que eu defini lá atrás com vocês. Fato é que Gauss, então, disse o seguinte, olha, você pode fatorar qualquer polinômio dessa forma, a vezes x menos x1, x menos x2, x menos xn, onde x1, x2 e xn são raízes. Entretanto, ele não diz, porque, né, na verdade, não existe como, né, mas ele não diz, e hoje a gente sabe que não é possível ter um método de como você descobre todas essas raízes, tá bom? Então, a ideia aqui agora é tentar, dado um polinômio, tentar extrair algumas relações entre as raízes e os coeficientes que aparecem nesse polinômio. Então, começar com um exemplo bem simples, né? Daí a gente depois fala de modo geral. Deixa eu, então, começar com o exemplo o seguinte, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, certo? Será que existe alguma relação entre as raízes desse polinômio e os números que aparecem nos coeficientes do nosso polinômio? Lembrando que os coeficientes que aparecem aqui, né, quem acompanha o x ao quadrado é 1, quem acompanha o x é menos 5 e o termo independente é 6, certo? Será que existe alguma relação entre as raízes e os coeficientes 1, menos 5 e 6? Então, na verdade, a gente vai ver que sim, tá? Por exemplo, se a gente pegar o teorema fundamental da álgebra, ele diz o seguinte, esse polinômio nosso, né, se eu pensar no polinômio aqui, né, x ao quadrado menos 5x mais 6, né? Então, x ao quadrado menos 5x mais 6, ele pode ser fatorado como sendo o coeficiente líder, né, que é o 1 que aparece aqui na frente, então eu não preciso pôr 1 multiplicando, tá? X menos uma raiz, x menos outra raiz, certo? Olha, então assim, a gente já viu diversas vezes que esse polinômio, né, essa equação tem como raízes 2 e 3. O que eu quero chegar é que esse 2 e 3 ele se relaciona com 5 e 6 da seguinte maneira, né, que a soma de 2 e 3 é 5 e que o produto de 2 e 3 é 6, certo? Por isso que a gente fala então de soma e produto. E depois a gente vê que essa relação, ela na verdade pode ser feita não só para esse polinômio de segundo grau, mas para qualquer, né? Se eu pegar qualquer equação de grau n, a gente consegue estabelecer relações. Na prática, a gente não precisa saber mais do que grau 3 ou grau 4. O livro faz de modo geral, eu vou fazer aqui só para vocês grau 2 e grau 3, mas dá a ideia de como é que a gente chega, né, nessas relações de modo geral, se você precisar, sei lá, se for fazer um vestibular tipo ITA, alguma coisa assim, que é mais concorrido e acaba exigindo mais nesse sentido. Você sabe como deduzir, eu acho que vale a pena mais entender o método do que tentar decorar a fórmula lá. Eu mesmo não consigo lembrar essa fórmula nunca, tá bom? Então, o que acontece com, né, essas raízes? Qual relação será que elas têm, certo? Então, assim, se eu for desenvolver esse lado nosso direito, como é que eu posso fazer isso? Eu multiplico x por x, obtenho aqui x ao quadrado, né? Se eu multiplico x por menos x2, então eu tenho menos x vezes x2. Se eu fizer menos x1 vezes x, então eu tenho menos x vezes x1. E agora o sinal, né? Menos vezes menos mais. x1 vezes x2, x1 x2. Ok? Vamos melhorar aqui um pouquinho nossa expressão, porque a gente tem o seguinte agora. Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado. Observe que x é um fator comum a todo mundo, certo? Na verdade, menos x é um fator comum a todo mundo. Então, posso pôr menos x em evidência. Sobra, então, a soma x1 mais x2. E sobra o produto, x1 vezes x2, ok? Então, note que, se a gente for... Vou até escrever o polinômio aqui original, à esquerda. X ao quadrado menos 5x mais 6. Nós temos uma igualdade entre polinômios, certo? Para que esses polinômios sejam, de fato, iguais, o que precisa ter? Claro, eles têm que ter o mesmo grau, no caso os dois têm grau 2 aqui, certo? X ao quadrado, isso não muda nada. Mas os termos, né, correspondentes precisam ser iguais. Então, o coeficiente que está com x à esquerda, que é menos 5, precisa ser igual ao coeficiente que está com x à direita, que é x1 mais x2, só que com sinal trocado. Então, eu tenho o seguinte, menos x1 mais x2, isso precisa ser 5. Vou pegar de verde, por exemplo, aqui. O termo independente, que é quem não tem x,
precisa ser igual ao termo independente, né, do lado direito, que não tem x. Então tem o produto x1 vezes x2 igual a 6. Disso a gente pode concluir o seguinte, aqui, perdão, aqui é um menos 5, né? Eu falei 5 e falei menos 5 e escrevi 5. Aqui é menos 5. Pronto, senão ia dar errado. Agora sim, corrigido. Então, daqui a gente tem o seguinte, x1 mais x2 tem soma 5, e x1 vezes x2, o produto é 6, certo? Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, as raízes que a princípio nós não sabíamos, certo? Então, assim, você pegou essa equação, você não conhece as raízes, elas satisfazem essa relação, né? A soma delas dá 5 e o produto dá 6. É um problema relativamente simples, né? Você determinar dois números cuja soma é 5 e o produto é 6, você não precisa falar de equação de segundo grau, né? Só tem uma opção possível para isso, né? Que é quer dizer, sei lá, um deles é 1, ou perdão, um deles é 2 e o outro deles é 3, né? 2 mais 3, 5, 2 vezes 3, 6, certo? Na verdade, isso, que eu vou pôr como observação, remonta à origem de por que se estudar equações de segundo grau, né? Estudar equações de segundo grau é equivalente, gente, então assim, vou deixar aqui para vocês, a resolver o seguinte problema, né? Olha só, determinar dois números conhecendo sua soma S e o seu produto P. Ok? Então, determinar dois números, digamos x1 e x2, ou x e y, não importa, de modo que você conheça a soma e o produto, certo? Isso é equivalente, né? Então, hoje, na nossa linguagem atual, é equivalente a resolver a seguinte equação, olha só. É x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. O caso 5 e 6 é um caso particular, né? Dois números cuja soma é 5, né? Então o S está fazendo o papel de 5 aqui, e o produto está fazendo o papel de 6, certo? O método que era usado para resolver esse tipo de problema, então que, como eu falei, remonta lá a quase 2.000 anos antes de Cristo, é o que hoje, que no Brasil é chamado de forma de Bhaskara, mas é conhecido de modo geral como forma quadrática, ou forma de resolução de equações de segundo grau. Era uma receitinha de bolo que você ia completando quadrados até obter os números, certo? É claro que, por exemplos como 2 e 3, né, que a soma é 5 e o produto é 6, isso a gente não precisa nem. Você pode perguntar para uma pessoa que nunca estudou equação de segundo grau, ela consegue às vezes te responder. Dois números que têm soma 5 e o produto 6, certo? Mas então, resolver uma equação de segundo grau, as origens desse porquê, né? Por que estudar equações? Na verdade, ela remonta a um problema mais simples, né? Determinar dois números conhecendo a soma e o produto, certo? E que é o equivalente a resolver essa equaçãozinha aqui, que hoje a gente tem uma fórmula, tá bom? Você pode se perguntar assim, né? Para que eu pensar, então, sobre produto se eu conheço uma fórmula, né? Então, isso depende da questão. Por exemplo, uma questão como essa, que é simples, né? É fácil você resolver usando soma e produto. Você pode pegar outras equações, hoje a gente conhece os números complexos, conhece os números irracionais, você talvez não consiga resolver, né? Por exemplo, você pegar um bem simplesinho, que é x ao quadrado mais 1 igual a zero, né? Você não consegue determinar dois números, né? Se você escrever a equaçãozinha completa, então assim, é x ao quadrado mais 0x mais 1, certo? Você não consegue determinar dois números cuja soma é zero e o produto é 1. Isso porque nós somos treinados a pensar sempre assim de modo inteiro ou racional. Você pode ter equações que tenham raízes irracionais, isso já fura, né? Nesse caso, você pode recorrer a fórmula mesmo, tá bom? Mas então, esse método que eu estou falando, ele só busca, de modo geral, estabelecer relações entre as raízes e os coeficientes, que eu vou passar o método já ali agora. O que eu fiz foi antecipar, né? Estou dizendo que as raízes satisfazem a soma e o produto, ok? Como foi estabelecido nesses casos bem simplesinhos aqui. Se você parar para pensar, essa equação aqui a gente aprendeu a resolver quando estudou os números complexos, certo? Então, essa equação significa x ao quadrado igual a menos 1, então significa x igual a mais ou menos raiz de menos 1, que hoje a gente chama de i, né? Então, se você soma i com menos i dá zero e multiplica i por menos i, dá 1, né? Porque i ao quadrado é menos 1, só que tem uma regra de sinal aqui na frente, certo?
Então, para esses casos, quando você não conseguir aplicar o método sobre o produto, você pode, usar a fórmula, não há problema nenhum, tá bom? É que quando você extrapola o grau, mesmo para grau 3 ou grau 4, a fórmula já não é tão simples de se trabalhar, né? Então, compensa conhecer, porque pelo menos te dá um norte de onde pesquisar raízes, tá? De modo geral, então, assim, né, pensando de modo geral, uma equação de segundo grau, deixa, deixa eu fazer então, só um parênteses, tá bom? A gente não fala de relações de Girard para equações do primeiro grau, né? Por quê? Uma equação do primeiro grau, gente, é uma equaçãozinha desse tipo, ax mais b igual a zero, onde o a é diferente de zero, certo? Essa não tem o que fazer, porque a relação de Girard é única nela, né? Ó, a única raiz é menos b sobre a, e ela é dada em termos dos coeficientes da equação, certo? Então, essa, assim, não tem por que falar de, né, relações de Girard para uma coisa que a raiz é única e você não tem dúvida de onde encontrar ela, tá bom? Para a equação de segundo grau em diante, então, que é quando a gente começa a apresentar então relações de Girard, um pouquinho equações do segundo grau. Uma equação de segundo grau, gente, então é uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ok? Onde esse a é diferente de zero. A, b e c são aqui para a gente números reais, tá bom? Eventualmente poderiam ser complexos também. Não, pode ser até complexo, não há problema nenhum, tá bom? Então, como é que a gente obtém as relações de Girard para a equação de segundo grau, né? Some produto, como a gente fez aqui, por x ao quadrado menos 5x mais 6. A ideia é a mesma, tá bom? Gauss deu a dica lá. Quando você pega uma equação como essa, Gauss disse o seguinte, olha, ela tem duas raízes, certo? Mesmo que seja uma raiz de multiplicidade 2, né? Quando x1 e x2 são iguais, mas tem duas raízes. Então, x1 e x2. Gauss ainda disse o seguinte, se você olhar para esse polinômio p de x aqui, você pode fatorar ele da seguinte forma. Ax ao quadrado mais bx mais c, você pode fatorar como sendo a vezes x, x, x menos x1, x menos x2. Olha, aqui é errado dizer que foi Gauss que disse isso específico no caso de equação de segundo grau, né? Na verdade, equação de segundo, terceiro e quarto grau, naquela época já era conhecido que você tinha fórmulas para ela, então você conseguia fazer essa fatoração, tá bom? Eu tô falando Gauss porque, de modo geral, ele falou para grau N, isso vale, né? Então, assim, o resultado dele não se aplica só para o segundo grau, como já era conhecido antes, tá bom? Mas então você pode fatorar dessa maneira. E aí, como você vai tirar relações, né, o objetivo das relações de Girard é tirar relações entre x1 e x2, no caso as duas raízes nossas, com os coeficientes a, b e c. Como que a gente pode obter essas relações? Simplesmente usando a mesma ideia que a gente fez por x ao quadrado menos 5x mais 6. A gente vai multiplicar todo mundo por todo mundo e depois usar a ideia de igualdade, né, entre polinômios. Então, como é que eu obtenho isso? Eu multiplico x por x, eu tenho x ao quadrado, certo? Agora, x menos 1 vezes x menos 2, a gente desenvolveu aqui, né, gente? Olha só, né? Aqui não importava quem eram as raízes, certo? Então, eu vou aproveitar essa expressão que eu ganho tempo para não precisar fazer esse produto de novo. Fica x ao quadrado menos x vezes a soma mais o produto, tá certo? Então, x ao quadrado menos x vezes a soma mais o produto. Ok? Só que agora tinha um a aqui na frente multiplicando todo mundo, então eu vou pôr esse a. Então, eu fico com a, né, ax ao quadrado menos ax x1 mais x2 mais ax1 x2. E aí, a ideia segue a mesma do x ao quadrado menos 5x mais 6. No sentido de que, né, para esses dois polinômios serem iguais, eles precisam ter o mesmo grau, e de fato tem, né, porque o a é diferente de zero, então os dois têm grau 2, tem o mesmo coeficiente, né, ax ao quadrado, ax ao quadrado. E os termos correspondentes, os demais precisam ser iguais. Então, o coeficiente de x à esquerda, que é o b, precisa ser igual ao coeficiente de x à direita, que é menos a vezes x1 mais x2, ok? Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, que menos a vezes x1 mais x2,
precisa ser b. Ok? O coeficiente, né, do termo independente à esquerda, que é c, precisa ser igual ao coeficiente do termo independente à direita, que é a vezes x1 mais x2. Então, a vezes x1 vezes x2, isso precisa ser, né, c. Trocando em miúdos aqui, o que a gente está dizendo? É que a soma das raízes x1 mais x2 vale menos b, né? Eu passo a menos a dividir, né? Regra de sinal aqui, né? Menos b sobre a. E o produto vale c sobre a. Ok? Então, a gente pode resumir da seguinte maneira, né? Então, resumo, né? Olha, se você tem uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se x1 e x2 são as raízes, da equação, então, o que a gente aprendeu? Que a soma dessas raízes vale menos b sobre a. E o produto dessas raízes vale c sobre a. Ok? É claro que isso, como eu falei, a gente consegue usar em alguns casos que são relativamente simples para a gente, certo? O exemplo lá do 5 e 6, certo? Ok? Mas, por exemplo, eu poderia pôr aqui um outro exemplo. Olha só. Então, quais são as raízes dessa equação, né? Quais são as raízes da equação? X ao quadrado menos 10x mais 21, certo? Se a gente monta a soma e produto aqui nesse caso, então digamos que x1 e x2 sejam as raízes. A soma vale menos 10 sobre 1, ou seja, a soma é 10. E o produto é 21 sobre 1, que é 21. Então você está procurando dois números que têm soma 10 e produto 21. Isso é simples, né? Quais são os dois números que têm soma 10 e produto 21? 3 e 7, né? x1 igual a 3, x2 igual a 7. Ou x1 igual a 7, x2 igual a 3, né? 3 mais 7, 10, 3 vezes 7, 21, tá bom? Se você, por curiosidade, depois ir calcular o delta e fizer x igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a, você vai ver que você obtém x igual a 3, x igual a 7, tá? É claro, eu escolhi já de caso pensados 3 e 7, mas ajuda, tá bom? O que a gente tem que ter em mente é que você não consegue resolver todo tipo de problema com esta soma e produto, certo? Pensa assim comigo, se fosse o seguinte, ó, x ao quadrado menos raiz de 3x mais 12, por exemplo, certo? Igual a zero. Então você está procurando dois números que têm soma igual a raiz de 3 e produto igual a 12, né? Então, pelo menos um deles não vai ser inteiro, né? Aqui, se eu calcular o delta dá 3 menos 48, negativo, pronto. As raízes são complexas nesse caso, certo? Então, se você for fazer assim, pensar dois números que têm soma raiz de 3 ou produto 12, então assim, fica difícil o que eu falei, o método não resolve tudo, certo? Mas para esse caso específico de equação do segundo grau, você chegou nesse ponto, né, caiu nessa equação, você pelo menos tem uma fórmula para onde correr, certo? Quando a gente extrapola, vai para uma equação de grau maior, o que a gente pode fazer, né? Então, assim, de novo, a gente tem que ter ferramentas, pelo menos, onde poder pesquisar raízes, certo? E aí a gente pode, por exemplo, falar de como seria uma relação de Rá para equações do terceiro grau. E como eu falei, eu vou fazer só até o terceiro grau, mas a de quarto grau vocês podem ter a ideia de como monta, certo? Como é uma equação do terceiro grau? É uma equação do tipo ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, certo? Ok? Esse a diferente de zero. Então, por exemplo, deixa eu pegar o exemplo que eu vou fazer com vocês já já. X ao cubo, né? Menos 9x ao quadrado mais 23x menos 15 igual a zero. Então, essa é uma equaçãozinha onde o A é 1, o B é menos 9, o C é 23 e o D é menos 15, certo? Como são as relações de Girard para essa equação? Ou seja,
de que maneira vão se comportar as raízes x1, x2 e x3 em relação aos coeficientes a, b, c e d, certo? Bom, digamos que as raízes são x1, x2 e x3, porque, pelo menos pelo teorema fundamental da álgebra, a gente sabe que esta equação tem 3 raízes, certo? As raízes, exatamente 3. Pode ser que todas as 3 sejam repetidas, ou 2 sejam repetidas, não importa, mas são as 3, certo? Então, a gente aprendeu o seguinte, que este polinômio ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, ele pode ser fatorado em termos, então, do coeficiente líder, o a, x menos uma raiz, x menos outra raiz, x menos a terceira raiz. Pronto, ok? Aqui que eu faço o parênteses, certo? Ah, professor, se fosse uma equação do quarto grau, você ia botar aqui um x menos a quarta raiz. Ah, e se fosse do 10º grau? Então, x menos a 10ª raiz, certo? Ok? É claro que quanto mais raiz tiver, mais relações você vai ter, certo? E aí a coisa vai ficando mais complicada, tá? Por isso eu vou apresentar só até o terceiro grau, né? Mas vocês podem, então, daí aprender a deduzir como achar relações para grau 4, para não se precisar, tá bom? Eu já, de cara, eu digo, por exemplo, jamais ia pôr numa prova, mesmo que fosse de modo presencial, pedir uma relação de já para o quarto grau, para o quinto grau, tá bom? É o equivalente lá no segundo ano pedir, sei lá, um determinante de ordem 4, de ordem 5, então, assim, é muita conta e não mostra conhecimento nenhum. O importante é a gente entender de onde saem as coisas, tá bom? Se em algum momento você precisar, você entende agora como você vai obter, certo? E agora, como você vai proceder, gente? Você vai proceder multiplicando todo mundo por todo mundo. Se você observar, A vezes x menos x1, x menos x2, é exatamente o que a gente fez aqui, certo? A vezes x menos x1, x menos x2 tem como resultado final essa expressão. No final, você ia pegar essa expressão e ia multiplicar por x menos x3, certo? Então, assim, só uma questão de ganhar tempo, eu vou dizer para vocês qual é o resultado final de toda essa multiplicação, tá bom? Mas entendam, isso sai da mesma forma. Você multiplica todo mundo por todo mundo, junta os termos, né, ó, junta todos os monômios de grau 3 só vai ter um, junta todos de grau 2, todos de grau 1 e deixa o termo independente lá no canto, que também só vai ter um, tá bom? Você vai obter, então, a seguinte relação. Ax ao cubo mais, acho que é mais, não, menos, né? Menos, perdão, menos a vezes x ao quadrado, a soma das raízes, mais ax. Agora, olha só fazer um parênteses, tá? Quando a gente estava em grau 2, nós tínhamos duas raízes e duas relações, certo? Uma para soma e uma para um produto. Se em grau 3 eu tivesse apenas duas relações, eu tenho 3 raízes, mas tivesse só duas relações, soma e produto, certamente ia faltar informação para a gente chegar na conclusão do problema, certo? Aqui que então dá a diferença, né? Quando você está no de grau 3, então você vai ter 3 relações, uma para soma, para um produto, e uma para produtos e somas misturados, certo? Então, vai aparecer ali a multiplicação de duas raízes somado com a multiplicação de outras duas, somado com a multiplicação, todos os pares possíveis de multiplicação, certo? Isso vai acontecer para todos os graus maiores. Quando você estiver no grau 4, perdão, então você vai ter a soma, o produto, e aí depois você vai ter intercalados, sei lá, a soma dos produtos 2 a 2, a soma dos produtos 3 a 3, e aí de modo geral, então assim, numa equação do terceiro grau, você tem 3 relações de Ra. Na do quarto grau, você tem 4 raízes e 4 relações. Na do quinto grau, você tem 5 raízes e 5 relações, tá bom? Então aqui vai aparecer, ó, a primeira raiz vezes a segunda, mais a primeira vezes a terceira, mais a segunda vezes a terceira, ok? Agora, não coube tudo aqui, eu vou pôr no cantinho de baixo da página, então menos a vezes o produto, ok? E aí, observem comigo o seguinte, quando o número de raízes for ímpar, então 1, 2, 3, o produto aparece com sinal negativo. Quando o número de raízes for par, como esse aqui tem duas raízes, o produto aparece com sinal positivo, porque sempre tem um menos aqui na frente, tá bom? Então, você vai ter esse menos uma quantidade par ou ímpar de vezes. No final, você usa só o quê? A igualdade entre polinômios, certo? Porque
assim como a gente fez para a equação de segundo grau, aqui a gente tem uma do terceiro não há nada para fazer, né? Os coeficientes de grau 3 são o mesmo, lembrando o A é diferente de zero, então é de terceiro grau. E aí o que sobra precisa ser igual. Então, à esquerda você tem bx ao quadrado, à direita você tem menos ax ao quadrado e a soma das raízes. Então a gente está dizendo o seguinte, que menos a vezes a soma das raízes é o b. Ou, dito de outra maneira, a soma das raízes vale menos b sobre a. Ok? Então, sei lá, eu botei de azul, sei lá, vou pôr de rosa então. Com x você tem o c à esquerda e à direita você tem a vezes esta soma dos produtos duas a duas, certo? Então, nós estamos dizendo o seguinte, a vezes o produto, né, a soma dos produtos, perdão, precisa ser o c. Ou, então, você está dizendo que é o seguinte, x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3, isto vale c sobre a. E sei lá de verde. O termo independente, gente, é o d à esquerda e à direita é menos a vezes o produto. Então, menos a vezes o produto vale d. Então, quer dizer que o produto vale menos d sobre a, ok? Então, resumo da obra. Se você tem a equação ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, e se as raízes são x1, x2 e x3, né? Então, e x1, x2 e x3 são as raízes, então acontece o seguinte, a soma das raízes vale menos b sobre a. A soma dos produtos 2 a 2 vale c sobre a. E o produto vale menos d sobre a. Ok? Então, a gente tem pelo menos aonde tentar dar um chute para achar raízes, certo? Então, por exemplo, se a gente pegar essa equação nossa aqui, certo? Qual será a relação de Ra para essa equação, tá bom? Vou até copiar ela, vou pôr uma página nova e pronto, olha só. Quais serão as relações de Ra para essa nossa equação? Então, não estou falando de resolver nem nada, a gente já vai resolver lá, esse é até um exercício do livro, tá bom? Depois, no final da aula, eu vou deixar lá no Moodle para vocês quais exercícios do livro vocês podem tentar. Mas eu quero primeiro só montar as relações de Girard aqui. Então, quais serão as relações de Girard, então? Né? Quais serão as relações de Girard? Soma e produto, né? Olha, então, essa equação tem três raízes. A soma delas vale menos o valor de B sobre A. Então, olha só, o A é 1, o B é menos 9, o C é 23 e o D é menos 15. Ok? Então, se vale menos B, então menos menos 9. 9 sobre o A, que é 1. Então, vou deixar só assim, a soma dá 9, tá bom? 2 a 2, essas somas valem C, que é 23, sobre o A, que é 1. Então, 23. O produto, x1, x2, x3, vale menos D, então menos menos 15, dá 15, sobre o A, que é 1, então 15. Então, as relações de Girard diz pra gente assim, ó, a soma das três raízes é 9, o produto das três raízes é 15. E quando você multiplica duas a duas e soma tudo isso, dá 23, certo? Talvez isso seja pouco para a gente descobrir as raízes, tá bom? Aí aqui você tenta juntar informações que você tenha mais, certo? Então, assim, vou dar um parênteses grande, mas eu quero focar só nas relações de Girard, tá bom? Nós já vimos isso, acho que eu comentei com vocês lá atrás. Se eu olhar para a soma dos coeficientes dessa equação, observa comigo. 1 mais 23 dá 24, certo?
Menos 9 com menos 15 dá menos 24. A soma dá zero. Então, eu sei que x igual a 1 é uma raiz. Certo? Eu sei que x igual a 1 é uma raiz. Se eu sei que uma raiz é 1, bastaria substituir aqui, sei lá, digamos que o x1 fosse 1, certo? Pronto. Então, a gente ia ver que, na verdade, isso recai na equação de segundo grau, eu conseguiria achar as outras duas raízes. Porque a soma x2 e x3 valeria 8, o produto valeria 15. Então, eu sei que é 3 e 5. Soma 8 e produto 15 é 3 e 5, certo? Entretanto, esse era um exercício do livro, então, assim, parênteses, eu já disse quem são as raízes, certo? 1, 3 e 5, né? Ou 5, 3 e 1, não importa a ordem, mas assim, só observando. Então, nesse é o momento onde a gente tem que juntar tudo que a gente conhece, certo? Para poder resolver. O livro, ele traz isso como um exercício e diz o seguinte, resolva essa equação sabendo que sabendo que suas raízes estão em progressão aritmética, tá bom? Então, o exercício, como eu vou resolver com vocês, é como está lá no livro, tá? Então, resolva a equação sabendo que suas raízes estão em progressão aritmética, tá bom? E por que eu vou fazer isso? Porque às vezes você pode se deparar com outro tipo de equação, desse grau 3, onde você tem as relações, sabe que elas estão em progressão aritmética, mas não consegue, pelo chute, achar uma raiz. Ou seja, esse exercício foi bonzinho. Ele botou uma raiz que era clara e você não precisava nem depois nem usar relações de Girard, tá bom? Você poderia usar, ó, se eu sei que x igual a 1 é uma raiz, então o polinômio é divisível por x menos 1, ou seja, x menos 1 é um fator, eu acho o outro do segundo grau, que ia ficar, no caso, x ao quadrado menos 8x mais 15, e você, pronto, resolveu o seu problema, certo? Sem se preocupar com isso, né? Agora, a estratégia que eu vou passar aqui, que é importante, que é de como resolve equações, né? Você tem relações de Girard e tem raízes que estão em progressão aritmética. Então, acho que isso é mais importante em si do que saber que as raízes são 1, 3 e 5, tá? Olha só, a estratégia é o seguinte, então, assim, solução do nosso problema mesmo, né? Que é o problema do livro. Se as raízes estão em progressão aritmética, então, digamos, x1, x2 e x3, isso aqui forma um APA, ok? Essa PA pode ser crescente ou decrescente, né? Sei lá, se a razão for positiva, 2, então você tem 1, 3 e 5, né? Que a gente já sabe as raízes. Se for decrescente, você teria 5, 3 e 1, né? 1, 3 e 5 ou 5, 3 e 1. Razão 2 ou razão menos 2, certo? Quando você tem, então, 3 números em progressão aritmética, normalmente a gente costuma fazer o seguinte, olha, o primeiro foi dado, né? O A1 ou o x1 aqui no caso, o x2 ele é x1 mais a razão, e o x3 ele é x1 mais duas vezes a razão, certo? Aí você fala, então eu substituo x1, x2, né, x2 e x3 aqui em cima, né? Então eu coloco no lugar desse x2, x1 mais r, no lugar desse 3, x3, x2, x1 mais 2r, e vou montar equações que dependam simplesmente de x1 e r, certo? Ou seja, eram 3, eu vou trocar por duas incógnitas, certo? Só que vai aparecer, quando você olhar para o produto aqui, ó, x2, x3, você vai aparecer r ao quadrado, né? Porque tem r vezes 2r. Aqui também r vezes 2r. Então vai virar, pode virar alguma bagunça maior, ou você reescrever essa equação de cima. Então, a estratégia, quando você chega nesse ponto aqui, é o seguinte, não é dizer que o x2 é x1 mais r, mas é o seguinte, ó, olha só, vou montar aqui para vocês, e vocês vão ver como é que a solução, uma delas saia bem simplesinho, tá? Olha só, eu vou escrever a nossa progressão em termos do termo central, ok? Observe o seguinte, se eu tenho que somar r para obter x2, então eu posso dizer o seguinte, que o x1, né, se do x2 eu tirar r, né, se eu subtrair r, eu chego no x1. Então eu posso dizer o seguinte, o x1 é x2 menos a razão, certo? Né? Porque se eu tirar a razão, pensa assim, se fosse 1, 3 e 5, né? Se eu subtraio 2, eu obtenho 1, né? Ok? Ou se fosse 5, 3 e 1, a razão seria menos 2. Então, se eu somo 2, eu volto para cá, né? Então, menos a razão volta, certo? Então, o x1 é x2 menos a razão. O x2 fica lá parado, sem fazer nada. E quem é o x3? O x3... Opa, travou aqui a borracha, voltou. O x3, ele é de fato o x2 mais a razão. Qual é a vantagem de fazer isso, gente? A vantagem é o seguinte,
nós temos uma relação para a soma das três raízes, certo? Observe que quando eu somar escrito dessa maneira como está agora, as três raízes, x1, x2 e x3, menos r e r, se anula, certo? 2 e menos 2 se anulam, 5 e menos 5, R e menos R se anulam. Então, quando eu pego esta que está aqui agora, estou botando no asterisco, e uso essa primeira relação, que tem soma 9, a gente vai conseguir achar o x2 sem fazer nenhum esforço. Pelo seguinte, olha só, x1, então no lugar de x1, x2 menos a razão, certo? R aqui para a gente é a razão da progressão aritmética, certo? x1 mais x2 mais x3, quem é x3? x2 mais a razão. Isto vale 9, ok? Aí, como eu disse, né, quando você soma R e subtrai R, isso aqui se anula. Então, x2 mais x2 mais x2, 3x2 dá 9. Então, o x2 dá 3. Okay? Tem questões que você pega, por exemplo, se você der uma olhadinha em vestibulares do ITA, ou questões mais elaboradas um pouquinho, que eles não vão pôr raiz igual a 1, certo? Para não facilitar a sua vida, mas você só consegue resolver usando essa estratégia, tá bom? Então, assim, fica a dica para vocês de como resolver o exercício, tá bom? Então, descobriu que uma das raízes é 3. Se você descobriu que uma das raízes é 3, agora a gente tem as relações de Girard aqui, certo? Eu vou até copiar elas e colar aqui embaixo para não precisar copiar de novo, tá? Escrever de novo. Pronto. Aí aqui é o seguinte, olha só. Nós descobrimos que o x2, né, uma das raízes é 3, certo? Então, se eu pegar a equação de cima, eu fico com o seguinte, x1 mais 3 mais x3, isso é igual a 9, certo? Só que se eu passar o 3 subtraindo, então tem soma 6. x1 vezes x2, então 3x1. x1 vezes x3 eu não sei quem é, tá bom? x1 vezes x3 eu ainda não sei quem é. Mais x2, x3, então 3x3. Isso é igual a 23, certo? x1 vezes o x2, que é 3, vezes o x3, isso é 15. Se eu dividir por 3, dá 5. Olha só. Agora eu sei que a soma x1 e x3 vale 6 e o x1 vezes x3 vale 5, certo? Aí só assim, professor, 2, 1, a soma é 6 e o produto é 5, é 1 e 5. Sim, mas a gente tem que tomar cuidado, ver se a equação do meio aqui, ela não estraga a solução, né? Poderia a gente concluir 1 e 5 e no meio não ter nenhuma solução, certo? Então a gente só reescreve a do meio para ver se está tudo ok, né? Olha, quanto que vale x1 vezes x3? Vale 5. Se eu passo esse 5, ele vem subtraindo para cá, então menos 5. Então eu fico com x1 mais x3 igual a 6. 3x1 mais 3x3 igual a 23 menos 5, 18. E o produto x1 e x3 igual a 5, certo? Agora, dá para dividir todo mundo por 3, né? Se a gente dividir por 3, o que acontece com essa aqui? Fica x1 mais x3 igual a 6. Então, é só uma equação agora redundante, né? Ela está dando a mesma informação da de cima, certo? Essa informação já foi fornecida aqui. Então, resolver esse conjunto que estava de rosa é o mesmo que resolver esse conjunto aqui, né? x1 mais x3 igual a 6, x1 vezes x3 igual a 5. Isso virou uma equação de segundo grau, né? Dois números cuja soma é 6 e o produto é 5, tem que ser quem? Para somar 6 e ter produto 5, 1 e 5, certo? Então, as raízes são, sei lá, x1 igual a 1, x3 igual a 5, ok? Ou o contrário, né? x1 igual a 5, x3 igual a 1, certo? Por quê? O exercício ainda poderia te perguntar, né? Sei lá, 1, 3 e 5 ou 5, 3 e 1, certo? São, como conjunto solução, então, gente, assim, o conjunto solução da nossa equação é 1, 3 e 5, certo? Okay? Como progressão aritmética, essa PA é diferente dessa PA, certo? Por quê? Uma tem razão igual a 2 e a outra tem razão igual a menos 2, certo? Então, se ele falasse que a razão era 2, né, ou se ele falasse assim, sabendo que tem razão positiva, então qual seria a progressão? 1, 3 e 5. Se ele falou a razão é menos 2, perdão, a razão é negativa, qual seria a progressão? 5, 3 e 1. No caso, o exercício não perguntou qual é a progressão, não perguntou, né, nem qual era a razão, nem nada, só queria o conjunto de solução. Então, o conjunto de solução era 1, 3 e 5. Né? Como eu tinha dito, a gente podia ter achado esse 1, 3 e 5 de forma bem mais simples, só observando que a soma dos coeficientes era 0,
você já ia saber que uma das raízes era 1, e aí já resolvia o seu problema, tá bom? Mas eu quis só mostrar esse método, porque às vezes vocês vão ver, o livro tem outros exercícios assim, e nem sempre a gente sabe como lidar, né? Então, assim, aparecer essas raízes em progressão aritmética, sempre pega a do meio e coloca ela como o seu ponto-chave. Escreve as outras como ela menos a razão e ela mais a razão, tá bom? Estou de volta aqui na sala. Vou mandar o link da chamada de novo para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu estou à disposição. Ok, a Júlia foi bem explicativo. Gente, é isso, tá? Lembrem de responder o questionário. A gente se encontra semana que vem para falar sobre o nosso último tópico e daí depois gastar mais umas aulas fazendo alguns exercícios de pensar um pouquinho mais, que é sobre método de pesquisa de raiz racional, tá bom? Depois estou à disposição para ajudar vocês. Mandem suas dúvidas, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Boa semana para vocês. Tchau, Érica. Semana que vem. Tchau, gente. Parar a gravação aqui. Uma boa semana para todo mundo, viu?